A história de Ike Batista, nossa, é daquelas que parecem coisa de cinema, né? Um homem que chegou a ser um dos mais ricos do mundo e que perdeu tudo de uma forma absolutamente espetacular. Hoje, a gente vai mergulhar nessa trajetória para entender as lições que se escondem por trás da ambição, do sucesso e, claro, do fracasso. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 bilhão, literalmente. Como é que um império construído com tanta genialidade pode simplesmente desmoronar tão rápido? Para a gente encontrar a resposta, a gente precisa voltar um pouquinho lá para o começo de tudo. A premissa quase um roteiro de filme. Um bilionário que estava ali, na lista da Forbes, lado a lado com os maiores do planeta, mas de repente, puf, o castelo de cartas desmoronou. Entender o porquê dessa queda é a chave de toda essa história. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender a subida. Faz sentido, né? Quais foram as habilidades que construíram esse império praticamente do zero? Olha, o sucesso do Ike não foi por acaso, não. Ele era uma verdadeira força da natureza. Imagina só, uma pessoa com uma oratória impecável, uma autoconfiança que contagiava qualquer sala em que ele entrava e uma mente estratégica que transformava problemas em oportunidades. Ele não vendia projetos, ele vendia o futuro. Mas o verdadeiro poder do Ike, talvez o pulo do gato, não estivesse só nele, e sim na capacidade de inspirar os outros. Ele não construiu o império dele sozinho. Com seu carisma, com seu magnetismo, ele criou uma legião de seguidores, os melhores talentos, os maiores investidores que executavam a visão dele com uma lealdade quase cega. E esse era o mantra dele, sabe? A razão pela qual tanta gente acreditou nele tá aí, nessa frase. O Ike não vendia só um sonho vago, ele vendia um plano, uma estrutura. Ele vendia a promessa de que o impossível era apenas uma questão de engenharia e de muita vontade. Durante a ascensão, a agilidade dele era uma arma poderosa. Ele sabia como contornar obstáculos e usar as crises a seu favor, mostrando uma inteligência de negócios fora do comum. Mas, como a gente vai ver, toda força, quando é levada ao extremo, pode se tornar uma fraqueza. Pois é exatamente aqui que a história começa a dar uma guinada. Porque as mesmas qualidades que levaram ele ao topo se tornariam as sementes da sua própria destruição. As rachaduras no império estavam prestes a aparecer. Isso aqui é uma lição muito poderosa sobre como as nossas maiores forças podem se transformar nas nossas piores fraquezas. A autoconfiança virou megalomania, aquela crença de que ele era infalível. O pensamento rápido se tornou imprudência, decisões tomadas no calor do momento. E a persuasão, que antes inspirava, se corrompeu, virou uma ferramenta para manipular e comprar decisões. E com essa transformação, outros demônios, por assim dizer, apareceram. A vaidade o deixou cego para os riscos. A arrogância o deixou surdo a qualquer tipo de conselho. E o vício em dinheiro e poder, nossa, se tornou um motor descontrolado, guiando cada decisão para um caminho cada vez mais perigoso. Isso é importante entender, tá? O colapso não veio do nada. Os sinais de alerta estavam piscando por toda parte. Avisos de especialistas, dados de mercado. Mas a arrogância o convenceu de que a intuição dele estava acima dos fatos. Ele simplesmente escolheu ignorar a realidade. Bom, com as rachaduras expostas e os avisos todos ignorados, o colapso não foi só inevitável. Ele foi incrivelmente rápido. A queda foi tão veloz quanto a subida. Essa linha do tempo é de arrepiar. No auge, ele era visto como invencível. Mas, quando os alertas foram ignorados e a crise chegou, o gênio deu lugar ao descontrole. As decisões se tornaram erráticas, até coléricas, focadas em vitórias de curto prazo a qualquer custo, o que só acelerou a queda livre. Essa frase resume bem a velocidade do desastre. De repente, a lealdade desapareceu. A legião de seguidores que o aplaudia na subida abandonou o barco na queda. O dinheiro, que parecia infinito, evaporou. O poder simplesmente se desfez no ar. Mas a história do Ike não é só um conto de advertência, né? É uma fonte valiosíssima de aprendizado. O que a gente pode tirar desses escombros para aplicar nos nossos próprios projetos e negócios? Talvez a lição mais importante esteja aqui, ó. Todo grande empreendedor assume riscos. A diferença é que os bem-sucedidos assumem riscos calculados. O Ike abandonou o cálculo. A fé cega na própria vitória o fez apostar tudo, sem medir as consequências. Então, o que podemos aprender para nos proteger? A história de Ike nos deixa 3 barreiras de proteção essenciais. A primeira, nunca invista por pura paixão, calcule os riscos. A segunda,
controle as emoções, porque pânico e euforia são péssimos conselheiros. E a terceira, talvez a mais difícil de todas, ouça os fatos, mesmo quando a sua intuição grita ao contrário. No fim das contas, a causa raiz de tudo isso foi interna. O Ike não conseguiu controlar as próprias limitações. A vaidade, a arrogância, a megalomania. Elas deixaram de ser traços de personalidade e se tornaram a estratégia de gestão dos negócios dele, levando tudo à ruína. E no final, a história de Ike Batista nos deixa com uma pergunta que é fundamental. Onde exatamente fica a linha que separa a visão ousada da fé cega? Entre a autoconfiança que constrói impérios e a arrogância que os destrói? É uma pergunta que talvez todo líder, e na verdade cada um de nós, precise se fazer constantemente.